Olá, muito boa tarde, meu amigo virtual, minha amiga virtual, meu amigo pessoal, minha amiga pessoal, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito boa tarde a todos. Agora 4 horas e 1 minuto do dia 18 de novembro de 2021. Estamos aqui, meus queridos amigos, pela graça de Deus, em mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos falando um pouquinho do Evangelho do Senhor Jesus, de estarmos levando uma mensagem do Evangelho, falando um pouquinho da Palavra de Deus e das coisas concernentes à obra de Cristo. Então, meus queridos, hoje live de número 95, estamos nos aproximando do número 100, com o tema, afinal, o que é e onde está a Igreja de Cristo? Esse é o tema proposto para hoje, meus irmãos, e vamos falar um pouquinho agora. Lembrando aí que os amigos podem, quem for assistir ao vivo, pode comentar ali no Facebook, discordando, concordando, acrescentando alguma coisa, que na medida do possível eu lerei. Lembrando também os amigos que esse vídeo fica no Facebook, fica lá no meu perfil, e também daqui a pouco mais estarei colocando no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. O vídeo vai para lá na íntegra, sem cortes, sem edições. Amigos, eu já fiz uma transmissão bastante tempo atrás com esse mesmo tema, afinal, o que é e onde está a Igreja de Cristo, e estou fazendo novamente hoje. Aí alguém pode me perguntar, mas irmão Edson, não era só tu colocares o vídeo novamente? Explicando, meus irmãos, eu não faço as minhas lives de uma maneira programada e decorada. Eu não tenho um texto aqui na frente da câmera para eu ler, não é nada pronto, não é um teleprompter que os jornalistas usam num programa de televisão. Eu pego o tema proposto, eu coloco tópicos para me organizar aqui numa ordem cronológica, eu coloco aqui no meu computador os versículos bíblicos que eu lerei, que são concernentes àquele tema, mas o que eu falo aqui vem na hora, vem da minha própria, vamos dizer, inspiração, vem do que o Espírito Santo me manda falar, então não é decorado. Traduzindo, hoje eu vou falar de um tema que já falei, mas não serão as mesmas palavras, não estará da mesma forma, só para esclarecer os amigos. Então vamos lá. Afinal, o que é e onde está a Igreja de Cristo? A etimologia da palavra igreja, a palavra portuguesa igreja, provém do substantivo composto grego eclésia, que por sua vez é a combinação da preposição eka com o verbo clésia, sendo que o eka e o ex têm o sentido de para fora, o sentido de eu chamo, eu convoco. Então esse é o significado etimológico da palavra igreja. Vamos então, a partir de agora, tentar esclarecer o que é realmente a Igreja de Cristo. E para começarmos, meus irmãos, temos que ter uma noção das dispensações. Já tratei disso em outras transmissões também. Como funciona, meu irmão? As promessas feitas a Israel, feitas por Deus, são diferentes das promessas feitas à Igreja de Cristo, que somos nós. A atual dispensação é uma coisa, a dispensação de Deus para com o povo israelita é outra. Então temos que entender isso, são coisas distintas. Para começarmos o assunto da igreja, temos que entender isso. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3, uma passagem bem conhecida,
para dar um retrato que o que nós esperamos em Cristo, a sua promessa para conosco, seu povo, é celestial e é diferente das promessas feitas a Israel, que ainda se realizarão em um futuro. Ok, meus irmãos? Então, para nós definirmos realmente o que é e onde está a Igreja de Cristo, nós temos que fazer algumas constatações. E quando começarmos a fazer essas constatações, nós já vamos vendo o que é e o que não é Igreja de Cristo. Eu aqui separei 4 constatações que eu farei agora, que eu acho assim das principais, para nós termos uma ideia do que é Igreja de Cristo e do que não é. E ao longo delas a gente vai facilmente percebendo o que é o conceito da Igreja do Senhor Jesus. 4 constatações. Vamos à primeira, meus irmãos. A Igreja de Cristo só passou a existir após os evangelhos, após os 4 evangelhos. Dali para trás não existia Igreja de Cristo. Meu amigo Eduardo e meu ex-vizinho está na audiência. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço para ti, saudade, que Deus abençoe a ti e a tua família. Então vamos lá, meu irmão. A Igreja de Cristo só passou a existir após os 4 evangelhos. Lá no livro de Atos vai estar descrito o momento que a igreja começou a existir. Antes, a Igreja do Senhor Jesus não existia. Antes é Velho Testamento, antes é o povo do Israel. Olha que nos diz a palavra: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é o Pedro, é uma pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16, verso 18. Olha o Senhor Jesus falando para Pedro: edificarei. Meu irmão, quando nós vamos ler a Bíblia, é muito importante que nós prestemos atenção nos tempos verbais. Em que tempo verbal está o próprio verbo? O Senhor Jesus está dizendo para Pedro: eu edificarei a minha igreja. É futuro, portanto a igreja até aquele momento e logo após aquele momento ainda não existia. Isso é simples, meus irmãos, nós temos que ter essa consciência. Mas então os que viveram antes de Cristo, ou no tempo de Cristo, e creram nele, não se salvaram? De maneira nenhuma, meus irmãos. A salvação daqueles que escutaram o Evangelho do Senhor Jesus estava assegurada. Mas a igreja como corpo, na concepção que nós conhecemos hoje, que o Senhor Jesus mesmo nos passou, só passou a existir a partir daquele momento, a partir do livro de Atos. O Senhor Jesus mais uma vez está dizendo: sobre esta pedra edificarei. Tempo verbal no futuro. Ok, meus irmãos? Primeira constatação: a Igreja de Cristo passou a existir a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Leia todo o capítulo 2 de Atos e você vai entender o momento em que a igreja se formou. Primeira constatação feita, meus irmãos. Ok? Segunda constatação que nós temos que fazer da Igreja de Cristo: a revelação da existência futura da Igreja de Cristo só foi dada a Paulo. A nenhum profeta do Velho Testamento, por mais santo que tenha sido, ao próprio João Batista, que foi o último profeta antes de Cristo, que a Bíblia nos narra, a nenhum deles foi dado o conhecimento da formação da Igreja de Cristo. Paulo foi agraciado com essa verdade. A partir dele que nós conhecemos ou ficamos sabendo da existência futura da Igreja de Cristo. Muito importante isso. Olha a palavra que nos diz, meus queridos:
se é que tendes ouvido a dispensação, falei há pouco, da graça de Deus, que era para convosco, que me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, poreis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios, somos nós, são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo dos santos, foi-me dado essa graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 3, do 2 ao 11. Eu não preciso explicar mais nada, eu acho que essa passagem é autoexplicativa, meus irmãos. Então, primeira constatação: a igreja de Cristo passou a existir a partir do livro de Atos, após os 4 evangelhos. Anteriores não existia. Segundo, nenhum profeta de Deus tinha recebido essa revelação que foi dado a Paulo. Nenhum anteriormente recebeu. Ok, meus irmãos? 2 constatações. Terceira constatação: só o Senhor nosso Deus pode nos tornar membros de sua igreja. Muita atenção aqui, meus queridos. Aí muitos podem me dizer: mas irmão Edson, quer dizer então que não é o pastor lá que me torna membro? Não é o padre, não é o batismo, não é o pastor presidente, não é o presbítero, não é o papa? Não, absolutamente não. A palavra de Deus nos diz que não é nenhum homem que nos torna membros da igreja, somente o próprio Deus. Eu vou ler agora, meus irmãos, prestem atenção. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partido o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2, 46 ao 47. Então, aqui está escrito que é o Papa que adiciona membros à igreja de Cristo, que é o padre, que é o apóstolo, que é o bispo, que é o pastor, que é o presbítero, que é o obreiro. Não, o Senhor nosso Deus, somente Ele, tão somente Ele, acrescenta membros à sua igreja. Eu já fiz parte de uma denominação religiosa, evangélica pentecostal. Para me tornar membro, eu fiz uma série de exigências. Eu tive que tirar a barba, eu tive que começar a me vestir de paletó e gravata, eu tive que parar de beber bebida alcoólica, eu tive que fazer um curso, eu tive que batizar. A minha união com a minha esposa era apenas união estável em um documento. Eu tive que me casar com certidão de casamento. Tudo isso para me tornar membro daquela denominação religiosa que eles chamam de igreja. Mas não, nada disso tem a ver
com ser membro da igreja de Cristo. É o Senhor que nos torna membros da igreja. É Ele que nos escolhe para ser membro do corpo de Cristo. E tão somente Ele, meus irmãos. Isso tem que ficar bem claro. A Bíblia nos deixa isso cristalino. Repetindo o que eu li agora, está em Atos 2, 46 a 40, continuando, ainda sobre a mesma constatação. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e eles têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas aquele que tu me deste, porque são teus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Isso está em João 17, do 8 ao 9. O Senhor Jesus está orando ao Pai, agradecendo aqueles que Deus tinha lhe dado para serem seus discípulos, para serem a sua igreja. Não tem como ser mais claro do que isso, meus irmãos. Repetindo, somente o Senhor nosso Deus pode nos tornar membros da igreja, somente. Ainda mais uma passagem: estando eu com eles no mundo, guardavas o teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, aqueles que tu me deste, Pai. João 17, 12. E você ainda acha que é o seu pastor, o padre, o papa, o presbítero, que tem poderes de tornar-te membro da igreja de Cristo, ou até te excluir? E aí, meu irmão, você acha realmente isso? A Bíblia diz justamente ao contrário, meus irmãos. E mais um detalhe, eu já fiz uma transmissão sobre isso. Uma vez que Deus nos torna membros da sua igreja, nada, absolutamente nada, nenhum poder, nenhuma potestade, nenhum espírito pode nos tirar de lá. Uma vez membros da igreja de Cristo, sempre, nada, nenhum poder pode nos tirar, simplesmente porque quem nos tornou membros da igreja é Deus, e não há nenhum poder que se iguale ao poder de Deus. Não há ninguém que tenha o poder de desfazer uma coisa que Deus fez, que é nos tornar membro da sua igreja. Ok? 3 constatações então fizemos. Vamos à quarta constatação e última, para nós termos um tempinho ainda de conversarmos. Igreja de Cristo só existe uma, é única. Atenção, vou falar bem pertinho da câmera. Meu irmão, minha irmã, meu amigo em Cristo, só existe uma igreja do Senhor Jesus. Uma. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos vós. Efésios 4, do 2 ao 6. Vou ler mais, meus irmãos. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. 1 Coríntios 12, do 11 ao 12. Porque os que nós são mais nobres não têm necessidades disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo,
mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. 1 Coríntios 12, do 24 ao 25, para que não haja divisão no corpo. Ô Terezinha, vi que tu está assistindo aí, Deus abençoe vocês aí, Terezinha, saudade de vocês. Então, meus irmãos, aí muitos podem me perguntar, mas irmão Edson, e esse monte de igrejas, de denominações, de templos com placas diferentes, dezenas, centenas, talvez até milhares, com doutrinas diferentes, cada um com seu nome, com a sua plaquinha, com o seu templo, com a sua organização social, com a sua hierarquia. O que é isso? Isso tudo é invenção humana. Isso não é a igreja de Cristo. Isso não está na Bíblia. Acabei de ler aqui, é uma só igreja. Uma só igreja. Então, meus queridos, ainda continuando, se Cristo é o noivo da igreja, Cristo não pratica poligamia. Se o noivo é um, a noiva também é uma. Há um noivo e uma noiva. O Senhor Jesus não pratica poligamia. Não há muitas noivas para o noivo. É uma noiva só. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 9, do 7 ao 9. Eu vou ler aqui a primeira frase da maneira como o mundo está, e você vai perceber quão absurdo soa. Vou repetir. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já as suas esposas se aprontaram. É isso que está escrito na Bíblia? Um noivo, muitas noivas? Acabou a dúvida, meu irmão. Só existe uma igreja, uma única igreja. Não existe milhares, dezenas, centenas de noivas. A noiva é uma só. Ok? A palavra nos deixa claro isso, meus irmãos. Há um só Cristo, portanto, há uma só noiva. Então, meus irmãos, fica essa dúvida. Por que existem tantas denominações, tantos ritos, tantos ensinamentos diferentes? Porque são criações humanas, meus irmãos. São criações de homens. Não tem inspiração divina, não foi mandamento de Deus para o homem criar essa salada de fruta que existe hoje, tampouco a igreja românica católica, tampouco as adventistas, evangélicas, presbiterianas, sabatistas, batistas, assembleianas, seja quais forem, e tudo é obra de homens, meus irmãos, isso não está na Bíblia. O Senhor Jesus não quer muitas noivas. A intenção do Senhor Jesus sempre ter uma noiva só, sempre foi guardar a unidade do corpo, a unidade do espírito. Então isso é invenção humana de homens, meus irmãos, que criaram isso conforme os seus próprios interesses. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, e tão somente conservamos firmes a consciência e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3, verso 6. Então, meus irmãos, mas quer dizer então, irmão Edson, que esses que estão nas denominações não se salvarão, não alcançaram Cristo verdadeiramente? É claro que não, meus irmãos. Aliás, é claro que sim. Os salvos sairão de todos os lugares. Dentro da católica tem gente salva e tem gente não salva.
Dentro das evangélicas, das reformadas, tem gente salva e tem gente que vai no culto 3 vezes por semana e não será salvo, porque ele vai ali por outros interesses que não na pessoa de Cristo. Então, o que formará o corpo de Cristo, ou os que formarão, sairão desses diversos lugares. E lá ficarão alguns também que supostamente pensam em ser membros, ou outros pensam que eles são membros, mas na verdade não são. Meu irmão, minha irmã, eu moro aqui na cidade de Criciúma, já estamos indo para o final. E eu agora há poucos dias passei numa cidadezinha vizinha, aqui uma cidade menor, Içara, e me deparei com uma sede social, entre aspas, de uma grande denominação religiosa aqui, não vou falar o nome. Um prédio luxuoso, uma sede social com quadras de tênis, de futebol, um paisagismo bonito, pracinha para as crianças, um espaço gramado gigante, um pavilhão gigante para eventos, para festas, áreas gourmet, áreas de lazer. Eu fui passando devagarinho e fui observando. E está lá escrito: denominação X, sede social. Aí, meu irmão, eu convido você a uma reflexão. Você acha que realmente aquilo ali, aquele clube, aquela sede social, um clube de lazer para levar a sua família, suas crianças, você acha que realmente aquilo ali é a igreja de Cristo? Eu não vou responder, eu vou convidar você a fazer essa reflexão. Você acha que sim? Agora, pouco antes de eu fazer essa live, eu estava na minha rede social e vi um videozinho de um famoso pregador da televisão, bilionário, que se auto-intitula apóstolo, com as mãos sobre um cesto de canetas, fazendo orações sobre as canetas e pedindo para Deus consagrar aquelas canetas que ele iria vender a outras pessoas por um preço bem alto. Você acha que isso é a igreja de Cristo? Realmente você acha que isso é a igreja do Senhor Jesus? Eu não vou responder. Eu deixo para ti, meu irmão, que vai assistir esse vídeo, responder. Sinceramente, você acha que isso é a igreja de Cristo? Caneta ungido, copo ungido, essa sede social que eu descrevi agora. Você acha que isso é a igreja do Senhor Jesus? Faça essa reflexão, meu amor. Meu amigo. Pensando na minha esposa. Então, meus irmãos, apenas uma reflexão. Como reunir-se verdadeiramente como igreja? Eu já tratei em outras lives e não vou tratar aqui. De repente eu vou fazer outra transmissão futura a respeito disso. Encerrando, meus irmãos, 4 horas e 28 minutos. Eu e você fizemos parte da igreja de Cristo. Seja onde estivermos, seja em que ambiente estivermos, nós somos membros da igreja de Cristo. Eu e você, a qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisamos estar num templo construído de pedras, de tijolos, de cimento, construído pelo homem, conforme a sua vontade, não é conforme a vontade de Deus. Aquilo ali é um prédio, é um templo, não é a igreja de Cristo. Eu e você somos morada do Espírito Santo, somos embaixadores de Cristo no mundo. Todo aquele que crê em Cristo é membro permanente da sua igreja, meus irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Para encerrar, eu encerro com 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. 4 horas e 30 minutos, estou encerrando essa transmissão. Agradeço demais aos que assistiram. Lembrando mais uma vez, meus queridos amigos e irmãos, que esse vídeo fica no meu perfil no Facebook. Daqui a pouco mais estará no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Tem todas as lives que eu fiz até hoje, as 95, hoje de número 95, todas estão lá. Então, se quem quiser olhar lá, eu deixo no Facebook também, daqui a pouquinho, o link desse vídeo no YouTube, se alguém quiser assistir.
Agradeço demais a todos, que Deus abençoe a vida de todos nós, que Deus abençoe essas casas, suas famílias, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Obrigado, boa tarde.